Antes de eu ler o comentário que eu recebi de uma pessoa lá no YouTube, minha gente, que me fez trazer essa dúvida aqui, que pode ser, como eu falei, de mais pessoas, quero saber aqui de vocês, com toda sinceridade, se vocês já começaram, por exemplo, um projeto novo, um livro novo, se vocês desejaram assistir, inclusive a maratona, e vocês começaram e tiveram algum tipo de desconforto, de uma coisa assim que vocês não sabem muito bem o que era, sabe assim? Que já sentiram, mas que não sabem nem como lidar. Escreve aqui pra mim, que eu já vou falar o que é isso e como é que vocês mudam isso, tá? Vou repetir. É o seguinte, quando a gente quer fazer alguma coisa nova, por exemplo, quando a gente quer começar uma faculdade, começar um estudo novo, uma maratona, um livro, quando a gente quer, e depende muito mais de nós, sem que o outro nos dê pito, ou sem que o outro nos puxe, vocês já sentiram um certo desconforto? Coloca aqui pra mim, se vocês já sentiram e com o que é que vocês sentiram esse desconforto, onde é que estavam, o que foi, se vocês se lembram, vocês se lembram. O descrensar foi excelente. Rodrigo, tamo junto, fico muito feliz em saber, viu? Isso me alimenta verdadeiramente. Eu amo o que eu faço, Rodrigo. Amo o que eu faço. Passaria horas fazendo isso. Então, muito obrigada pelo seu feedback, tá bom? A Livinha falou, tem projetos que não saíram do papel desde 2013. Lívia, olha só, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E tem tudo a ver com o comentário que eu recebi lá no YouTube. Sim, a Adri tá falando, Silene sim, totalmente, né, Rodrigo? Celinha, Ju, Ju, beleza. A Cris está dizendo assim, estou fazendo um curso novo para transição de carreira e percebo que estou me sabotando. Isso está acontecendo agora. Boa, Cris, então aguenta aí que eu vou falar sobre isso, tá bom? Leitura de livros, que dificuldade, né, Van? Que dificuldade, você já vai saber por que isso acontece. Então é o seguinte, sim, Menegazzo, seja bem-vinda, coisa mais linda. Eu também tenho projetos que não saem do papel. Paulinha, segura aí que eu vou falar sobre isso então. Por que é que isso acontece com todos os quase 8 bilhões de seres humanos? Em maior ou menor grau, isso vai acontecer. Nivinha disse, eu comecei a fazer pipoca gourmet para atingir minha meta de renda extra, mas sinto insegurança em relação a vendas. Tem crenças aí, Nivinha? Faz o diagnóstico, percebe primeiro se você realmente quer continuar nesse projeto, se faz sentido para você, por que é que você quer esse projeto, né? Quais pessoas vão se beneficiar disso? Lembra quando a gente faz um pedido? Lembra que eu falei disso na aula ontem? Então precisa sentir, né? Se faz sentido. Muitas vezes não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, é do outro. E aí o que acontece? A gente trava mesmo, tá? Mas o que eu vou falar para vocês... Oi, Sara, boa noite. Deixa eu ver aqui, o observador de si já está no jeito, alunos têm resultados, mas só entrega individual, desde setembro. Não sei se eu entendi, o observador de si já está no jeito. Deve ser um curso, um treinamento, alunos têm resultados, ótimo, mas só entrega o individual, desde setembro. E aí, observador de si, você precisa pensar em escala, né? Se esse projeto depender única e exclusivamente de você, fica um pouco mais desafiador, mas é possível, né? Existe para todo problema ou para todo desafio, sempre tem uma solução, né? Assim, gosto muito dessa frase. Camila, eu tive coragem de sair do emprego que me causava agonia e já pedi meu novo emprego melhor. Joguei o medo fora. Joel, bate aqui, que coisa mais linda, isso aí! Você não precisa ser uma condenada se o ambiente que você tá não faz mais sentido. Boa, é isso, vocês estão no comando. Isso é possível, minha gente. A gente só precisa tomar uma decisão. A gente só precisa se colocar numa posição de... Quem sabe que posição é essa? Falei isso na terceira aula, que é a quarta etapa do método Descrensar. Qual é a posição de uma pessoa que começa a ter resultado, que começa a se transformar? Lembra? Falei disso, quero saber se vocês lembram. Quero saber se eu vou dar estrelinha pra vocês. Eu recebo aqui coraçãozinho, quero saber se eu vou dar coraçãozinho pra vocês nessa noite. Coloca aqui pra mim. Qual é a nossa posição que precisa ser encaixada em nós para que os caminhos se abrem? Não precisa de mandinga, não. Precisa de uma posição. Qual é essa posição? Saí, mas voltei. Celinha, volta, travou aqui. Ai, Jesus, será que eu ainda estou?
Que gás, obrigada. Boa, observador de si. Medo de nova realidade. Tem crença limitante? Tem. O medo tem, Rô. O medo está embasado, né? O medo é a base das crenças que nos limitam, tá? Boa análise aí. Mulher Maravilha, sim, Mulher Maravilha é uma técnica, mas excelente resposta, é isso aí. Agora, na quarta etapa do método, vamos resgatar rapidamente. Primeira etapa, primeira coisa, para eu começar as 4 etapas, eu preciso de um start, eu preciso partir de um ponto, e esse ponto chama-se definição de meta, e vocês já aprenderam isso, quem não sabe, vai lá na primeira aula da maratona. Bom, definir minha meta, porque se tudo é crença, se tudo que eu acredito é crença, né? Se o meu cérebro foi feito para criar crenças, então eu interpreto o tempo inteiro. Se eu for reprogramar todas as crenças, eu tô lascada, né? Porque tudo é crença. Então, eu preciso partir de uma meta. Eu preciso aprender o passo a passo, para que depois eu voe sem a Camila. Faça sozinha, porque eu sei o que fazer. Por isso serve um método, né? Então, partir do ponto de meta, e aí, minha gente, eu vou fazer o diagnóstico, certo? Diagnóstico, consciência, reprogramação. Em cada uma dessas etapas existem técnicas específicas para eu fazer o diagnóstico, técnicas específicas para eu ficar mais consciente, presente, saber como a minha mente funciona, técnicas específicas para reprogramação, tá tudo lá na nossa maratona até domingo. E quarto, que é resultado. Então, se a técnica da Mulher Maravilha, que inclusive eu ensinei também na maratona, faz parte de uma das técnicas, uma das estratégias para você estar no comando. Agora, a posição que nós precisamos... Agora eu entendi, se eu falei de posição e você... Perfeito, posição da Mulher Maravilha, faz sentido. Agora, uma das posições que a gente precisa tomar rédea na hora que a gente fala, então, de mudança de resultado... é o oposto da vitimização. Então, tô ajudando mais ainda, hein? Ó, lembra qual é o oposto da vitimização? Escreve aqui pra mim, Si. Escreve aqui que você sabe, minha bichinha. O oposto da vitimização, qual é? Ou o oposto de uma posição de vítima inconsciente, porque muitas vezes a gente tá nessa posição, e eu já estive nessa posição por muito tempo, certo? Mas o oposto dessa posição, falei também na maratona, quero saber se vocês lembram. E vou até tomar minha água aqui para saber se vocês merecem coraçãozinho. Eu que vou dar coraçãozinho para vocês. Marquem para mim. Qual que é o oposto de um papel de vítima? Boa, Lívia! Bate aí, é isso, muito bem, autorresponsabilidade. Para eu começar, inclusive, a agir mais em direção da minha meta, eu preciso me colocar nessa posição de autorresponsável. E para isso, inclusive, Li, eu aceito o que se apresenta. Qualquer mudança para acontecer na nossa vida precisa de uma aceitação do que está acontecendo. Porque senão eu tô na resistência, ó. Tô batendo cabeça. A mesma força que eu ponho de um lado, eu vou receber do outro. Isso é lei também. Então, é isso, é autorresponsabilidade. Peraí, não é o meu marido que é responsável pelo meu resultado, não é meu chefe, não são os meus filhos, sou eu. Bato na mesa, assumo a responsabilidade e faço o que tem que ser feito. O que está sob o meu controle fazer. Excelente, é isso aí. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa começar nessa jornada de mudança de resultado, que é a quarta etapa. Agora é o seguinte, então vocês me disseram que para muita gente isso acontece, né? Minha gente, coloquem coração aqui para eu saber se vocês estão aí, porque às vezes... Aqui, aí tá normal, Marcinho? Então beleza, então vamos lá. Olha o que a Verônica Jesus me escreveu, e eu vou falar o nome dela porque não é nada confidencial, tá público lá no YouTube. Quando vocês, minha gente, me mandam alguma mensagem aqui no direct, que é muito confidencial, não precisam nem me dizer, eu não falo o nome, tá bom? Obviamente isso é ética. Boa noite, José, seja bem-vindo, tudo bem? Então vamos lá. Rodrigo, se eu tenho curso para o Descrençar, tá abertas as inscrições desde ontem para uma mentoria em grupo minha, num intensivão aí, onde eu vou pegar na mão desse grupo por 40 dias. Ontem foi aberto as inscrições e vai ficar com desconto só até as 23h59 de hoje. Então, se você quiser aproveitar o desconto, porque amanhã já é o preço do segundo lote, que mesmo assim está
bem abaixo do que é o valor monetário do grupo em mentoria. E depois você tem acesso, eu fico com as pessoas durante 40 dias consecutivos, faça chuva ou faça sol, seja sábado ou domingo, mas depois os alunos, os mentorados, os descrençantes, eles têm acesso durante 12 meses ao portal com mais de 80 aulas, com diversos bônus para resultado em todas as áreas da vida, relacionamento, finanças e saúde a partir da reprogramação mental. Tá bom, Rodrigo? Vou deixar o link na minha bio já já. Olha só o que a Verônica me escreveu. Abre aspas. Camila, ainda estou no vídeo 2 da maratona. Vi outras coisas suas do canal e cheguei nele por acaso. Deve ter pedido resposta. Normalmente assim as pessoas chegam até mim. Ando sentindo um mal-estar para continuar assistindo. Aham! Ando sentindo mal-estar para continuar assistindo. Achei algo que sempre quis no seu canal e ando sentindo dificuldade de assistir, mas gosto da sua didática e da sua energia. Acredito que seja meu subconsciente ou ego me travando. Estou insistindo. Beijos e gratidão. Qual é o nome dessa trava? Qual é o nome dessa abençoada que muitas vezes, ou alguém falou aqui pra mim, não me lembro o nome, quero começar um projeto e travo, tô parado, né? Quero começar a leitura de um livro que eu me empolguei quando eu comprei e aí eu parei. Quero começar a maratona ou terminar a maratona da Camila e parei também. Então, qual é o nome dessa danada? Vocês já sabem que a base de muitos dos nossos comportamentos é as nossas crenças. Além das crenças, a crença é como se fosse a base, tá bom? E acima dessa crença, vamos dizer que está num nível mais, ainda inconsciente, mas mais possível aí da gente observar, chama-se, eu vou dizer para vocês, procrastinação também, se ela tá dentro desse grande mundo aí que essa abençoada faz com a gente. E essa abençoada chama-se resistência. A resistência é uma reação à nossa evolução. Guardem isso. A resistência é uma reação à nossa evolução. Você quer crescer? Ela vai aparecer. Ó, Celinha, tô toda aqui rimando os trem. Ó, quer crescer? Ela vai aparecer. Ela vai dar as caras. Então, toda vez que eu quiser evolução, a resistência vai dar as caras. Tem um livro, minha gente, excelente, um livro incrível para vocês lerem. Eu acredito, na verdade, que não haja mais esse livro para vender, mas pode ser que vocês encontrem no sebo, que é A Guerra da Arte. A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Já ouviram falar? O Steve fala absurdamente e lindamente sobre resistência. E quando a gente tá no modo resistência, pode ter certeza, descrençante, que você tá querendo crescer, você tá querendo gerar um novo projeto, você tá querendo ir para um novo nível dos seus resultados, você tá querendo terminar aquele curso que você comprou e que você não termina, você tá querendo terminar sua pós, o seu TCC, o seu artigo, seja lá o que for, mas trava. E trava porque está no processo de crescimento. Trava porque está no processo de evolução. Agora, por que isso acontece? Por que essa danada aparece? Primeiro, minha gente, quando a nossa mente... Vou mais pro lado agora de explicação dentro do método descrençar, dentro da ciência também, né? Para depois a gente começar a falar de outros pontos aí em relação à nossa energia. Toda vez que a gente quer crescer, a nossa mente inconsciente, que ali tem tudo arquivado, lembram disso? Ali tem uma familiaridade com algumas informações, com alguns conteúdos, com algumas pessoas, alguns personagens. Quando essa mente inconsciente recebe um sinal novo, que inclusive vai contra o que já existe, contra essa familiaridade de estímulos, ela liga o alerta. Pé, 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 pé. Exatamente assim, irritante também, irritante, né? Por quê? Ela não reconhece. É como se ali existisse uma informação que vai gastar, aí vamos para o cérebro, que vai gastar energia,
energia mental e física, porque eu não conheço essa informação de reprogramação de crenças. Eu até escuto a galera falar sobre isso, os coaches, os profissionais dentro da área de física quântica, por exemplo, o professor Hélio Couto fala muito disso também, né? Mas eu não sei como é que faz, o que é isso, o que é PEC, o que a Camila fala de PEC, o que é essa mente inconsciente, essa superconsciência, né? Que meta smart é essa? Que trem que me faz ficar olhando para isso, ficar com raiva? E aí eu quero parar, claro que eu quero parar, porque eu não conheço. Porque para que eu dê o próximo passo, a minha mente e o meu cérebro, que são coisas distintas, certo? Cérebro eu pego, mente é uma energia, tem uma vibração, tem uma frequência. Lembra disso que eu falei com vocês nas aulas, né? A mente inconsciente não reconhecendo e o cérebro querendo economizar energia, vai fazer o que pra gente? Qual é a nossa reação? Para tudo que você precisa ficar viva, Camila. Para tudo porque você precisa continuar procriando. Para tudo porque você precisa sobreviver. Quantas pessoas estão sobrevivendo? E por que estão sobrevivendo? Porque quando vem a resistência, para e fica na zona de conforto. Isso dói, agora é o choque de descansar. Segura essa. É mais fácil lavar uma louça ou ir até o máximo, até o limite, entendendo que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está colocando no mundo, esse projeto, esse trabalho, esse novo relacionamento, que merece sim a sua reprogramação, por exemplo, que merece sim você começar a olhar para você, a se amar mais, inclusive, e dá trabalho. Se eu não aprendi a amar até agora a mim mesma, e só fico aceitando o outro, eu quero um relacionamento e aí me falta esse amor. Aí eu fico caçando trastes, com todo respeito a todo ser humano, para suprir algo que eu não consigo me dar, que me falta, que falta em mim. Então, até para que eu entenda que trem é esse de autoamor, eu vou precisar estudar, eu vou precisar olhar um livro, eu vou precisar pegar um livro e dessecar, né? Dissecar que fala, dessecar, vocês entenderam, né? Eu vou precisar aprender. Só que aí a resistência aparece, dá as caras. E o que é mais fácil fazer? Diz aí pra mim, o que é mais fácil fazer? Resistência, Dri, tem tudo a ver com as crenças, assim como o sentimento de medo é também essa base das crenças limitantes. O que é mais fácil fazer quando a resistência dá as caras, minha gente? Escreve aqui pra mim, quero saber. Oi, Rafa, boa noite. Elanderson Souza, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu preciso me reprogramar. Sâmia, faça isso por você. Angel, acredito que mereço tudo de bom e posso compartilhar com outro. Perfeito. Angel, olha só, você falou, tinha que ser uma descrençante, né? Vamos lá. Olha o seguinte, quando a gente tá no modo resistência, porque a gente quer crescer. E quando a gente quer crescer, ela vai aparecer. Lembra do trocadilho? E marca isso, escreve aí. Se você tá com seu caderno, escreve isso que eu tô dizendo. Quando a gente quer crescer, ela vai aparecer. Por quê? Muitas vezes, as informações novas não batem com as nossas programações. E eu vou gastar mais energia física e mental. Só que aí tem o pulo do gato. Quando a Verônica me escreveu esse comentário, né, achei o que sempre quis no seu canal e ando sentindo dificuldade de assistir. Mas gosto da sua didática e da sua energia. Acredito que seja meu subconsciente, exatamente, ou inconsciente. Eu chamo de inconsciente, tá bom? Ou ego me travando. Quando eu olho, presta bastante atenção nisso, descrençante. Quando eu foco o tempo inteiro para essa trava, aí eu olho para mim e falo, caramba, eu tenho tanto para estudar, mas eu não consigo. Primeiro que tá cheio de livro, né, na prateleira, e aquilo causa até ansiedade, porque acredita que gastou muito dinheiro, e isso é investimento, não é gasto. Uma hora vai estar ali, uma hora você tem que sair da zona de conforto e começar a leitura. E você pode, inclusive, pegar o livro que tem 400 páginas, por exemplo, se, por exemplo, tem 400 páginas e se programar para ler uma página por dia. Você vai levar quantos dias? Faça essa estratégia que funciona, vale muito a pena. Mas, se aquela quantidade de livros que está na sua frente está te causando ansiedade, tira essa quantidade de livros da sua frente
Escolha um livro para que você chegue até o final, para que você saia desse modo operacional de sobrevivência. Porque quanto mais você vai fazendo, e isso o Steven Pressfield ensina da seguinte maneira: a forma como eu estou internamente reflete o meu externo. A forma como eu estou, às vezes, bagunçada aqui dentro, reflete numa certa bagunça no meu externo. Já viram isso? Muitas vezes a gente está apavorado, ansioso, sem saber que livro ler primeiro, o que faz primeiro, se assiste a aula da Camila, se vai dançar, não dá para dançar fora de casa, mas vai assistir um seriado, qualquer coisa, né? Tá bagunçado, tá ansioso. Observa aí, só um parênteses aqui, tá, minha gente? Observa aí no seu ambiente se as coisas não estão desorganizadas, se as suas gavetas também não estão desorganizadas. Porque lembra, olha só, lembra de uma lei que eu falei para vocês ontem durante a nossa aula? Opa! Existem leis do universo, lembram disso? Aquilo que é dentro é fora, é em cima, é embaixo. Aquilo que eu tenho bagunçado no meu externo influencia a minha bagunça interna também. Então, inclusive, o Steve ensina o seguinte: você precisa criar por 2 minutos também, como eu falei para vocês da criação de hábito, 2 minutos para que vocês coloquem na disciplina e depois se reforcem para que essa resistência diminua. Só que por mais que você organize esse ambiente, por mais que você faça por 2 minutos todos os dias a leitura de um livro ou uma página do seu projeto e coloque isso para o mundo, minha gente, o que é que vai acontecer no dia seguinte? A resistência vai aparecer. Ela vai dar as caras. Ela bate aqui em casa, ela chega aqui todo dia. Todo santo dia. Hoje, por exemplo, eu saí do dentista com a boca inteira, a minha boca inteira tava formigando, porque eu levei anestesia na boca inteira. E aí me veio aquela coisa, né? Meu Deus do céu. Por isso que eu avisei de última hora também. Mas eu já tava pensando em fazer esse encontro com vocês, porque eu não quero parar. Eu não paro. Eu já fui uma procrastinadora com P maiúsculo. E mesmo tendo levado, então, uma surra lá no dentista, eu podia ter parado, né? Eu posso falar assim, cara, o meu corpo precisa descansar um pouquinho. Mas não. Por que que não? Porque isso me alimenta. Estar aqui numa live, estudar, entregar para o mundo aquilo que eu amo, me alimenta. Então eu sei que se eu parar um dia, se eu parar 2 dias daquilo que inclusive me alimenta, eu posso começar a abrir a minha porta maior ainda para essa resistência. O que o Steven fala? Todos os dias, faça sábado, domingo, feriado. É por isso que eu vou acompanhar durante 40 dias consecutivos. Vocês vão aprender o que é isso. Vocês vão focar na solução. Vocês precisam aprender que para você sair daquela zona, modo operacional, sobrevivência, daquela zona de conforto, vocês precisam fazer todos os dias um pouquinho que seja, durante 2 minutos apenas. E depois que vocês fizeram, vocês precisam se reforçar. Qual é o pique de vocês, descrençantes? Vocês que acompanharam a maratona, vocês já definiram esse pique? Qual é o pique? Prazer imediato consciente. O que vai alimentar a sua alma? O que vai alimentar o seu cérebro de dopamina? Que não vai ter que esperar o final de um projeto nascer, as pessoas conseguirem resultados, o TCC tá pronto e você passar com louvor no seu doutorado, né? Porque senão você não vai fazer. A resistência vai ganhar. Ela ganha, minha gente. Então, você precisa definir. Primeiro, vamos recapitular. Eu tô no modo dinâmico demais, eu acho, né? Tô até suando aqui. Então, você precisa, presta atenção, olhar no seu ambiente externo, o que é que precisa de organização aí? Tem algo lá no seu lugarzinho, sempre no mesmo lugar? De preferência sempre no mesmo tempo. Lembra que esses são alguns dos aspectos essenciais para você criar uma rotina, um novo hábito. Primeira coisa é olhar para o externo, né? Depois você vai organizar esse externo se ele estiver bagunçado. Depois você vai, mesmo sem vontade, olhar para a tela do computador ou para aquele livro e mesmo que você não leia, mesmo que esteja aqui, ok, mais 2 minutos olhando, presta bastante atenção nisso. Você precisa criar uma nova
uma nova sinapse, uma nova rede neural. Você precisa estar no comando. Lembra da autorresponsabilidade descrensante? Para isso você precisa de consciência e você está tendo nessa aula se você ainda não assistiu a maratona. Inclusive, se não assistiu, vai lá assistir porque sai do ar no domingo. Para isso você precisa sair de um papel de vítima, agora é o choque descrensar, sair desse papel, e a gente começa a sair desse papel quando a gente passa a ter consciência, quando a gente começa a aprender aquilo que a gente não sabia. E olha só, quando a gente começa a aprender o que não sabia, olha como é tudo perfeito, né? Quando eu começo a receber informações novas, o que é que eu acabei de falar que vai aparecer, que vai surgir? Resistência. Só que para eu ultrapassar essa resistência, eu preciso fazer, não tem jeito. Eu preciso dar um pouquinho de mim, depois me reforçar. Isso não é motivo descrençante para você se culpar. Presta bastante atenção. Isso já aconteceu comigo. Isso acontecia com o Steven Pressfield. Isso acontece com o presidente de uma nação. Porque se tem um cérebro com modo sobrevivência, todos temos. A questão é que a gente precisa treinar a nossa mente. A gente precisa dar os reforços, que é o pique imediato consciente. A gente precisa dessa consciência do que é que está acontecendo com a gente. Não é culpa sua essa resistência. Para você que me escreveu, Verônica, não é sua culpa. Mas é lindo ver esse processo porque te fez escrever para mim. E me fez estar aqui hoje nessa live para bater um papo com vocês. Entendem? Então, isso não é só acontece com pessoas XPTO, acontece com todo mundo. O que a gente precisa fazer é olhar o ambiente, ter 2 minutos para você. Ah, importante, Angel, eu fui indo, né? Meu caminho vai. Só que você me fez lembrar de uma coisa. Você precisa pôr o foco no que você quer. Olha a importância da meta. Por que eu vou fazer 2 minutos? Por que eu vou ler esse livro? Por que é que eu vou fazer a maratona da Camila? Porque se eu não tiver um desejo, se eu não tiver uma meta, um objetivo, a resistência vai ganhar. E de novo, toda vez que a gente quer crescer, toda vez que a gente quer evoluir, porque nada está parado nesse universo. A gente só para quando a gente está no modo sobrevivência, no nosso mundinho, para sobreviver. Então, quando a gente começa a ter esse porquê e focar nele, não foca que você está parado, a culpa não é sua, é seu cérebro te pedindo para parar para economizar energia. Foca no que você quer. Percebeu que está parado, está resistente? Assiste essa live de novo. Anota. Vocês estão anotando? Vocês precisam anotar. E depois que vocês anotarem, vocês precisam revisitar. Vocês precisam olhar para isso. Outra coisa importante que eu lembrei sobre resistência, e já vou olhar aqui para vocês as perguntas, se tem perguntas aqui. Se vocês puderem, me coloque aqui na interrogação que fica organizado, eu acredito, para ajudar mais aí a resposta, responder mais pessoas. Mas prestem bastante atenção. Quando a gente quer, então, crescer, a resistência vai aparecer, ela vai dar as caras, certo? Isso não é sua culpa. E aí, a gente tá num ambiente, não é? A gente tá num ambiente que tem pessoas, que tem mente e tem cérebro. Olha só que bênção, né? Porque o que vai acontecer? Quando nós somos aqui um personagem dessa família, desse trabalho, seja lá o que for, e o outro personagem, que também tem resistência, começa a perceber que eu aqui tô diferente. Tô começando a dar umas voltinhas diferentes, eu começo a ler um pouco mais de livro, eu começo a ter conversas com outras pessoas, eu começo a trazer umas prosas para dentro de casa diferente do que eu trazia, eu começo a querer assistir a maratona. Veja bem, Celinha, 3 horas de maratona. Você tá doido? Você tá fazendo nessa maratona? O que você tá passando 3 horas, 2 horas assistindo essa menina? Quem é essa mulher, essa menina? O que o ambiente vai fazer? Volta pro padrão, lembra? Hashtag presta atenção no padrão. Volta pro padrão. E por que isso acontece? Porque essa pessoa é do mal? Porque ela é ruim? Não, minha gente. Porque se você crescer, você vai mexer na zona de conforto dela. Entendem isso? Se você mudar, se você começar a ler livro, se você começar a ter resultado, se você começar a passar 3 horas estudando, se você colocar para o mundo aquilo que é o projeto da sua alma, do seu coração, você vai mexer com a resistência do bonitão.
ou da bonitona. E tá tudo bem, minha gente. O que é que você precisa fazer? Você precisa olhar para o que você quer. E você precisa colocar em prática tudo isso que eu trouxe nessa live rápida, que não tá tão rápida assim, já daqui a pouquinho já vai, o Instagram começa a dar o tempo aqui, né? Mas você precisa colocar em prática isso que eu acabei de te dizer, porque, de novo, ela vai aparecer. Você quer crescer? Saiba que ela vai aparecer. Bom, minha gente, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Malu, gratificante demais, eu que agradeço. Me dê então aqui as perguntas, se vocês tiverem perguntas. E olha só, minha gente, nos próximos dias eu vou entrar em lives, muitas vezes de última hora aqui também, né? E eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês, para quem quiser, obviamente, né? Entrar aqui ao vivo comigo. E aí a gente faz eu vou poder auxiliar aqui, como se fosse uma sessão de reprogramação. Então, se vocês quiserem participar, uma vez eu fiz uma enquete, coloquei uma enquete nos meus stories, e a maioria, eu não me lembro agora a quantidade, mas a maioria das pessoas que responderam, elas aceitariam essa troca. Então, se você quiser, eu vou abrir para algumas pessoas, não hoje, tá, minha gente? Porque a gente só tem mais uns 20 minutinhos. E aí pode ser que demande mais tempo. Mas se você quiser e quiser trazer alguma coisa que seja que não seja sigilosa ou que você queira aí meu auxílio, fica junto que a gente faz essa live para eu trocar com vocês. Beleza, Sara? Não tá aparecendo a caixa de perguntas? Não tá aparecendo a marvada? Bom, quer sim, Livinha? Então vou fazer isso, tá bom? Escreva aqui pra mim então, minha gente, que eu vou segurar os comentários e ver se isso não acontece de voltar. O comodismo, se não olharmos pra ele, nos domina. Mas na presença você começa a entender o porquê. Ficando presente surge o alerta pro movimento. Tinha que ser descrençante, né, não, Angel? É isso! O que acontece, minha gente? É o seguinte... Quando a gente coloca foco no que nós não estamos fazendo, lembra que a nossa mente, inclusive, ela se alimenta desses focos aí, né? Quando a gente coloca a nossa consciência na dor, essa dor expande, essa dor aumenta. Se a gente coloca a nossa consciência na solução, essa solução expande, essa solução aumenta, né? É a mesma coisa de uma mulher que engravida, ela passa a estar mais presente para a gravidez de outras mulheres. Não é que pipocaram mais mulheres grávidas, é porque ela está com essa consciência, então expande. O cérebro começa a olhar para esses mesmos estímulos. É a mesma coisa de pessoas que querem crescer profissionalmente, estão abertas para inclusive fazer mais renda. E se elas estão alertas, se elas estão abertas, se elas estão com foco nisso, as oportunidades que já estavam à disposição começam a ficar mais fortes, né? Ela começa a chamar a atenção desse ser humano, o cérebro está voltado para isso também, né? E aí ela pode tomar as melhores decisões. Então, a minha orientação aqui, ok, resistência vai surgir, a Camila falou, na vida de todo mundo. Eu vou olhar para essa consciência, eu vou olhar para essa resistência, mas eu não vou reforçar essa resistência. Eu vou usar dessas estratégias que a Camila está ensinando, que o Steven Pressfield também ensina no livro A Guerra da Arte, para que eu possa começar essa transformação, para que eu possa ler o livro que eu quero, para que eu possa colocar o projeto da minha vida para o mundo, não para mim. Porque de nada adianta vocês terem um projeto lindo se vocês ficam guardando o projeto. Se vocês não colocarem isso à disposição do mundo, e quando eu digo mundo, eu estou dizendo o mundo interno de alguém, o que é que vai acontecer? Você vai continuar na sua zona confortável, no modo sobrevivência, você vai ficar infeliz, porque todo mundo tem algo para entregar nesse mundo, e você ainda não está contribuindo com outras pessoas que estão te procurando, que estão precisando do que você tem para dar. Eu estou dizendo isso porque o meu sonho de levar para o mundo, e hoje eu sou capaz de levar para o mundo esse descrençar. Seja na Alemanha, no Canadá, Estados Unidos, tem vários países que já têm descrençantes fazendo acontecer a mudança através da reprogramação mental. Imagina se eu tivesse naquele modo vítima e não modo de autorresponsável. Imagina se eu tivesse naquele modo ainda. Eu primeiro ia estar infeliz, somatizando dívidas, mais remédios, doença e por aí vai. Então, preste bastante atenção, descrençante. Essa resistência é porque você está querendo crescer.
Você está querendo expandir. E quando você começa a ter consciência de que essa expansão vai ter desafios, você vai olhar para o programa Descrençar, para a maratona e vai falar: que merda é essa, com perdão da palavra? Que eu não estou entendendo nada. E mais importante, de novo, que velocidade é direção. Lembra que a reprogramação vem por repetição? Então, quanto mais eu repito, ou eu levo um pito da Camila, ou eu levo um choque de descrençar, a mudança acontece. E pode acontecer muito rapidamente. Não precisa levar anos. Se você levou 10, 20, 30, 40, 50 anos criando uma programação, reforçando através dos mesmos estímulos, isso não significa que precisa ser para sempre. Isso pode mudar imediatamente. Para isso você precisa de autorresponsabilidade, você precisa de consciência, você precisa de um ambiente que não te influencie mais para o negativo, mas não porque as pessoas são más. Principalmente porque as pessoas, elas não estão tendo a mesma consciência que você. E olha a sua responsabilidade descrençante. Quando você começa a mudar e começa a influenciar esse ambiente de forma oposta. Para isso você precisa de estímulos novos. Para isso você precisa de um ambiente novo, de uma modelagem. E isso precisa. Isso alavanca, isso faz você ficar ainda mais forte. Sara, é isso, Sara. Reprogramação é repetição. O problema é que a gente para. Por que a gente para? Por conta da marvada resistência. E por que ela tá aí? Porque eu quero crescer. E o que é que eu faço com isso? Eu olho para o meu motivo. O que é que eu quero para minha vida? O que eu quero entregar? O que eu preciso entregar para o mundo, para mim, para o meu crescimento? Deixa eu só, já vou ler aqui as perguntas de vocês, senão eu não paro de falar. Que hoje eu saí eu não sei para que eu saí. Saí de casa, eu moro em apartamento. E aí eu tava saindo de casa, o Lauro tava perto também, eu moro em apartamento, então tem os elevadores no andar. A gente abriu a porta e nós ganhamos um gatinho recentemente. Ele é bem pequenininho, ele tem uns 3 meses só. E ele nunca saiu de casa, né? Ele nunca saiu nem da porta do apartamento. E aí eu tava esperando o elevador, o Lauro tava comigo, e o gatinho começou a pôr a carinha pra fora, assim, ressabiado, meio que preocupado, com medo. E ele não avançou, minha gente. Mesmo a gente chamando, mesmo tendo alguém do outro lado falando: traz o seu projeto, vem conhecer o outro mundo, vem aqui ler, vem aqui reprogramar, vem aqui para o Descrençar, vem aqui para essa mentoria, vem aqui para essa formação de psicologia, vem aqui para qualquer coisa, para esse país que tem um mundo maior. Sabe o que o gatinho fez? Ele recuou. E ali eu olhei para o Lauro olhou para mim, nós percebemos exatamente o que nós fazemos. Não somos tão diferentes não desses gatos, desses animais, de outras pessoas, né? Que a gente recua. Quem que recua? O modo resistência. O modo resistência que tem medo de crescer. Então, saiba que é natural para você, Verônica, que me escreveu, e para vocês todos que me escreveram, e que eu vou ler cada uma das mensagens no direct aqui no Instagram também. É natural, o novo me causa medo. Inclusive, vou falar disso, depois eu posso me aprofundar também. Pena que a gente comece e para. Lili, foca no que você já fez até o fim. Por exemplo, se você chegar nessa live até o fim, e isso para você é importante, é uma meta, você já pode se beneficiar através do PIC, Prazer Imediato Consciente. Cara, eu consegui chegar até o fim dessa live. Eu consegui assistir 2 minutos do que quer que seja. Aí você se premia, aí você traz o prazer. É isso que faz a gente condicionar a nossa mente. E aí eu vou para o outro ponto e vou trazer isso mais profundamente em outro momento, talvez, que são as nossas catarses. Toda vez que a gente começa uma reprogramação, uma mudança mental, uma mudança de crenças, saiba que é muito possível que você tenha catarse. O que é catarse? A psicologia fala muito, os termos, né? A catarse é muito falada também pelo professor Hélio, mas a psicologia, principalmente a psicanálise. É como se fosse um expurgo, é como se fosse uma limpeza, né? Eu preciso passar, às vezes, por algumas reações físicas e emocionais. É como se fosse não sei se esse exemplo é muito bom, mas é como se eu estivesse dando a descarga, sabe? Colocando tudo por ralo mesmo. Só que o corpo vai reagir, aquela ação vai ser necessária. E aí é nessa hora aqui que acontece, as pessoas param, Lívia. As pessoas, a Lili que me escreveu, né? As pessoas param.
Por quê? É mais fácil lavar louça. É mais fácil assistir televisão. É mais fácil ficar no emprego que eu não suporto. É mais fácil porque eu vou gastar energia mental e física para programar a minha transformação. É mais fácil fazer o que está no controle. É mais fácil fazer o que minha mente inconsciente já tem como familiar. Então entendam, descrençantes, que além da resistência para o crescimento, que ela é natural, vai acontecer também possíveis catarses. Então só não pare, porque você está no caminho. Ontem na nossa quarta aula, algumas pessoas tiveram reações, bocejos, outras pessoas tiveram um certo desconforto, né, coceira, catarse. E aí as pessoas param, elas travam, porque muitas vezes elas não sabem o que fazer. E a única coisa que elas não podem fazer é parar. Só que aí a gente está num ambiente que tem um padrão, lembra? Hashtag presta atenção no padrão. E o que é mais fácil fazer? Parar. Eu sei porque eu já parei várias vezes. Eu sei porque se fosse antes tinha levado várias anestesias no dente, na boca inteira, como eu nunca levei, tinha que ser hoje, né? Eu não sabia que ia ser tanta anestesia assim. Eu não tinha feito essa live. Se fosse a Camila vítima, não, as pessoas que esperem. Eita, vou fazer não, tô cansada, fiz uma maratona inteira. E por que é o seu? Por que você abre uma live? Por que você faz uma aula? Por que você faz uma maratona? É isso que tem que ser seu foco. É assim que você tem que fazer, ó. Colocar naquele diário, não é esse diário, mas isso aqui é uma outra coisa. Põe o seu diário à sua frente, como se fosse essa tela preta aqui para você rabiscar coisas novas. É como se fosse uma lousa para que você comece a escrever uma nova história. Você precisa ter isso muito claro e transparente. É isso que eu ensino, é para isso que eu vivo. Até o meu último dia é para isso que eu vou existir. Então bora lá, deixa eu ver se tem perguntas aqui, tô falando demais. Minha gente, coloquem aqui de novo se vocês já escreveram perguntas e aí foi lá para cima, por favor. Carol, eu que agradeço. Sara, verdade, e tem emoções que eu sinto que eu não consigo dar nome, é um incômodo no peito, daí tem que fazer a técnica FT, né? Tem que fazer, Livinha. Por que tem que fazer? Porque você tá percebendo que você tá numa polaridade que tá te comunicando alguma coisa, certo? Então, você não precisa ter clareza de qual é esse sentimento. Ainda é uma emoção, mas ela é positiva ou ela é negativa? Faça pro que você tá sentindo esse desconforto. Você pode até falar assim, sentimento negativo. Eu não sei qual é, mas tá aqui. Tá querendo me comunicar alguma coisa. E você pode aplicar. Que lindo, amei, Sara. Essas reações externas são melhores que não ter nada no caso de algo traumático? Tipo, quando o corpo não reage e guarda tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Essas reações externas, você diz das pessoas, são melhores que não ter nada no caso de algo traumático? Celinha, me diz mais sobre o que você quis dizer aí, por favor. Escreve mais pra mim. Tipo, quando o corpo não reage e guarda tudo? Só escreve pra mim de novo, por favor. Ah, Rafa, ó que eu tô ficando mal acostumada, hein? Deixa eu ver se tem alguma pergunta pra eu responder pra vocês. Eu não sinto nada, tô perdida. Na maratona não senti nada. Sara, por que você tem que sentir? Só porque a Camila disse? Não tem que sentir, Sara. Não se preocupe com isso. Foque então na sua meta. O que é que você quer? Como é que você pode descobrir para algumas pessoas que têm dificuldade? Porque não está acostumado, ou porque já traçou um monte de meta e não chegou até o fim por conta de uma programação, né? O que é que você faz? Lista, pega um papel, de um lado você coloca tudo que você gostaria, ou tudo que é um desafio na sua vida, em todas as áreas. Tudo. Cita, escreve tudo aqui, Sara. E aí do outro lado você começa a descrever qual seria a solução para esse desafio, entende? Então todos os desafios em todas as áreas, saúde, dinheiro, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, corpo, seja lá o que for, tá? Tudo que te incomoda, faz uma catarse mesmo, coloca tudo para fora, vai escrevendo, não tem certo, não tem errado. E aí o oposto, qual seria a solução? Então, na solução, escolhe uma para você definir como meta. E aí você foca nisso. Só que aí, quando é aquilo que realmente você quer, Sara, se existem crenças que não estão te permitindo avançar, se você não faz,
se você se sente muito desconfortável, como a resistência. A resistência é uma resposta de uma programação mental, né? Que todos temos. A gente só precisa de repetição. A gente precisa, para cada novo projeto, para cada novo modo, para cada novo nível de vida, de faturamento, de relacionamento, essa resistência pode dar as caras. Somos uma grande cebola com várias camadas, né? Então, lista isso e aquilo que você mais quer, só foca numa conquista. Pega essa conquista e foca nela todos os dias. Observa o seu sentimento, que inclusive você pode ter crenças aí do tipo, eu não consigo sentir nada. Alguém já te falou isso? Você não tem coração? Colou nisso? Aí a gente precisa olhar essas crenças, tá bom? Sobre compulsão alimentar, como posso melhorar? Ju, assiste a maratona. Coloca como meta esse controle da alimentação, tá? Porque essa compulsão, se você focar na compulsão e não no equilíbrio, essa compulsão expande. E aí você vai querer mais alimentação. É um gatilho. E você pode trabalhar sim esses gatilhos, o que é que está à sua disposição, qual é o contexto que você fica mais ansiosa, que te leva para compulsão, é autoconhecimento, é percepção, é consciência, é foco na solução. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui antes da gente encerrar, antes que já me derrubam aqui. Era para ser rápido, mas estamos a 1 hora, vamos lá. O que eu ia falar? Ah, lembrei, é o seguinte, ó. Não esperem de mim, Descrençantes novos alunos, começamos dia 4 de maio, juntos, para uma programação nova mental e de resultado, para mudança sim e com pessoas comprometidas. É isso. Não esperem de mim que eu dê foco para o problema. Eu não vou dar foco para o problema. Eu vou levar vocês para a solução. É para lá que eu vou. Porque quando eu era vítima, eu olhava para onde? Só para o problema. E quanto mais eu olhava para o problema, mais ele crescia. Independente se esse desafio, eu não gosto da palavra problema, eu gosto do desafio, porque o desafio ensina. Quando eu estou diante de um desafio, esse desafio está me ensinando. Quando eu estou diante de um desafio e ele está me ensinando, eu estou aprendendo. E quando eu foco nesse desafio de uma forma a encontrar solução, eu estou expandindo a minha consciência. Onde eu coloco a minha consciência, ali tem uma energia em expansão. E isso faz com que eu traga respostas, que eu encontre respostas. Vocês não chegaram, de certa forma, num vídeo no YouTube meu ou de qualquer outro profissional, por acaso. De alguma maneira vocês buscaram, escreveram lá crenças, dor, emagrecimento, dinheiro, prosperidade. E aí o YouTube trouxe um monte de possibilidades para vocês, não é assim? Então vocês precisam colocar foco no que vocês querem e buscar resposta. Eu tenho uma resposta, uma metodologia e um acompanhamento durante 40 dias. Existem várias formas de você trabalhar a sua reprogramação de crenças dentro do método Descrençar, é focando na solução. E a gente parte dessa solução, para essa solução, quando a gente define o que a gente quer. E tem muito trabalho, tem coisa para fazer, para crescer. Camila, você tem que fazer um retiro Descrençar. Eu vou fazer esse retiro. É só a gente sair dessa quarentena que eu vou fazer esse retiro, amor. Camila, quando temos uma mágoa com o pai, isso pode fazer com que não tenhamos prosperidade? Cris, presta atenção. Presta bastante atenção. O seu pai, por pior que ele tenha sido, ele já te deu tudo. Às vezes dói, né? Você não precisa se relacionar fisicamente com ele, mas você precisa honrar esse pai. Você precisa entender, aceitar e fazer um trabalho para isso, que ele já te deu tudo, sabe por quê? Porque ele te deu a vida. E agora é com você, Cris. É você que vai atrás do dinheiro. É você que vai atrás do relacionamento amoroso. É você que vai atrás da saúde, da solução e não do problema. Mas enquanto você não honra esse pai, que vai ser julgado, que vai ter as questões dele para trabalhar internamente, mas isso não cabe a você. Diante do seu pai, Cris, você tem que ser filha. Filha. Você tem que dizer com o que pensa, sim, mas com respeito. Você tem que dizer honrando esse homem, que apesar de todas as escolhas que esse homem fez, ele é seu pai, ponto. Tem uma aula intensa, não sei se o Lauro tirou só para os alunos, eu não sei se o Lauro está aqui na live, ele estava numa reunião, mas se não me engano está disponível, está aberto. Qual é o nome, gente? Vocês lembram, Descrençantes? Se alguém estava nessa live, se a linha estava...
Deixa eu lembrar aqui. Prosperidade. Coloca Camila Ragazzini, paz. Você vai achar, porque tá com o título de paz. Se tiver lá, tá, Cris? Assista isso. Desafio em todas as áreas. De um lado versus qual seria a solução do outro. Escrever o que for saindo. Isso, Sara. Isso é só para você não esquecer. Você entendeu certinho. Não reage a nada. Não sente nada. E outras têm alergias. Manchas no corpo, dores em alguma parte do corpo, etc. O corpo externando a dor interna. Exatamente, Celinha. Agora eu acredito que eu tenho entendido. O corpo não está dissociado da mente. Apesar de há séculos atrás acreditava-se que estava, não. Vocês perceberam isso ontem, né? Quando a gente toca nos meridianos corpo, a gente tem reações emocionais ou vice-versa. Tá tudo conectado. Não está separado. E aí quando, por exemplo, e vocês descrençantes conhecem sobre sombra, quando a gente reprime um sentimento, eu falo disso, a gente vai cair, eu acho, né, minha gente? Mas a gente levanta amanhã, tá bom? É o seguinte, se não amanhã é domingo, se não domingo, segunda-feira. O que eu tava falando? Tava falando da sombra. Quando a gente reprime um sentimento, uma vontade, um desejo, um comportamento que a gente não fez porque o pai achou que era pecado, porque a igreja falou que não era assim, ou que a mãe falou que, enfim, segura o choro, como meu pai falava pra mim, na consciência dele, quando a gente segura isso, e todo mundo faz isso, tá? Não é só uma pessoa não, todo mundo faz isso. A gente manda pra sombra. E ali essa sombra é pulsante, ela tá o tempo todo te trazendo respostas. Então você tem que olhar para isso. Minha gente, a gente vai cair e eu quero dizer que para você entrar na mentoria em grupo, ainda hoje com desconto de 679, peraí, minha gente, porque é uma coisa assim, sabe? É uma coisa que às vezes eu me perco, porque é muita informação. 697, minha gente, hoje tá 597, com desconto primeiro lote. Amanhã já vai para 697, mas também tá bem abaixo de um valor monetário que tem como avaliação R$ 1.500, porque tem muito conteúdo, tem muita programação, tem muita mudança de resultado. Então aproveita o link, eu vou deixar aqui na nossa bio, tá bom? Minha gente, eu prometo que eu vou voltar. Se eu não voltar amanhã, eu volto no domingo. E aí eu respondo o restante das perguntas de vocês, tá bom? Fechado? Eu posso fazer para parar de fumar? Deve-se. Você deve fazer para parar de fumar, se isso for o seu desejo, tá bom? Bom, minha gente, até agora não falaram que eu vou cair. Será que eu já caí? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu respondo mais perguntas de vocês aqui. Peraí. Eita. Tá mais rápida que o relógio. Hoje eu tô acelerada, né, Celinha? Já sou acelerada. Não está caindo mais em 1 hora. Ah, sério, Sara? Não tá caindo em 1 hora? Você tá de brincadeira? Caraca, que massa, eu não sabia disso não. Quando temos aborto, isso atrapalha relacionamentos? Que fazer? Malu, não é o aborto que atrapalha o relacionamento, mas o que você sente em relação a essa perda. Vou repetir. Não é o aborto que atrapalha o relacionamento, mas o que você sente em relação à perda. A Sara, aqui apareceu um reloginho agora, faltam 26 segundos, minha gente. Malu, não é o aborto, olha para o seu sentimento, tá? O seu sentimento. Não sei se é uma relação de vocês estarem casados, se relacionando, enfim. Olha para o seu sentimento. Se tem um sentimento de perda, essa relação, se não for junto, resolvido, vai doer. Beijo, gratidão, minha gente. Hoje desconto, último dia. Beijão!